Oiê, aqui é a Diana. Você está no Clube Lado a Lado. O livro da vez é O Incomparável, da Jan Wilkin. 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e porque isso é algo bom. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1, Infinito, o Deus sem limites. Gosto de começar com a definição do dicionário. Infinito, que não é finito, que não tem limites ou fronteiras no tempo ou no espaço. É ilimitado, que é dotado de poder, capacidade, sabedoria ou excelência, que não se pode calcular, incomensurável. Então, o que seria a infinitude de Deus? Busque essa definição no livro Você Acredita, do Paul Tripp, na página 65. Há somente um Deus verdadeiro. Ele é infinito em seu ser, em sua perfeição. Ele é invisível, sem corpo, sem partes e sem paixões. Ele é imutável, imenso, eterno e além da compreensão humana. Ele é todo-poderoso, o mais sábio, o mais sagrado. Ele é completamente livre e absoluto e opera em tudo segundo o conselho de sua própria vontade imutável e justa, para a sua própria glória. Pensar sobre a grandeza de Deus é algo que não conseguimos quantificar e está atrelado a todos os seus atributos. A autora de Incomparável traz a seguinte definição: Deus é infinito, não restrito por limites. Ele desafia medidas de qualquer espécie. Sua infinitude perpassa todos os seus atributos. Seu poder, seu conhecimento, seu amor e sua misericórdia não são meramente grandes. São infinitos e sem medida. Isso está na página 16. Ou seja, Deus é imensurável. Nós não somos. Temos início, meio e fim. Nascemos com um prazo de validade. Na página 18 ela cita: medir é uma obsessão milenar do ser humano limitado, que ao perceber seus próprios limites, busca transcendê-los a quantificar seu mundo. Pensamos que aquilo que conseguimos medir podemos, até certo ponto, controlar. Isso está na página 18. E falando em medida, ao ler esse trecho eu me lembrei de um princípio da física chamado entropia. Você já ouviu falar? Falando de forma simples, é uma medida de desordem ou bagunça em um sistema. É a tendência natural das coisas se desorganizarem com o tempo. Tudo vai se desgastando, tudo vai se consumindo. Na natureza, as coisas tendem a ir da ordem para a desordem. É por isso que o gelo derrete, a comida estraga, um sapato que a gente não usa desmancha. Ou seja, nós temos uma finitude também. Nascemos cheios de energia e ordem, mas com o tempo vamos nos desgastando. Rugas, cansaço, doenças, morte, tudo isso é entropia, mostrando que somos finitos. Isso nos lembra que a vida aqui tem um prazo. E claro, aponta para a infinitude de Deus. É Ele que vence toda a desordem. O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. Salmo 144, versículo 4. Não temos como medir quem Deus é. Na página 20, a autora vai dizer que o Deus da Bíblia é infinito, imensurável, não quantificável, incontrolável, irrestringível e completamente ilimitado. Não podemos medi-lo, não importa quanto tentemos. Nós não podemos confiná-lo em limites físicos ou mentais. Nós não podemos controlá-lo nem nunca chegaremos à sua altura. Isso está na página 20. Ela também cita alguns versículos. A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó 11, versículo 9. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, versículo 3. Deus não tem concorrentes, e não apenas isso, mas Ele mede e decreta os limites dentro dos quais sua criação permanecerá. Ninguém é como nosso Deus. O Deus da Bíblia é incomparável, infinitamente acima da sua criação. Dizer que ninguém ou nada é como Ele é tentar expressar o ilimitado em termos limitados. Qualquer comparação ficará aquém. Página 22. Quem há semelhante como o Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Salmos 113, versículos 5 e 6. Quando falamos sobre os atributos de Deus, os teólogos dividem em duas listas. Os atributos incomunicáveis, que somente Deus é, por exemplo, infinito, eterno, soberano, e os comunicáveis, que nós devemos imitar, santo, amoroso, justo, bom, entre outros.
Esse é o principal problema que a Jen está tratando no livro. A forma como nós tratamos os atributos incomunicáveis de Deus. Apesar desses atributos pertencerem somente a Deus, a humanidade está constantemente em rivalidade contra Deus, tentando ser o que não pode ser, o que somente Deus é. Mas o ser humano tem a irritante mania de tentar ser Deus, de ter o controle supremo sobre tudo, o tal desejo de grandeza. Porém, o fato de sermos finitos nos lembra que Deus é quem tem um controle supremo, somos totalmente dependentes dele. Nossos limites nos ensinam o temor do Senhor. Eles são lembretes para evitar que creiamos falsamente que podemos ser como Deus. Quando chego ao limite da minha força, eu louvo aquele cuja força nunca falha. Quando chego ao limite da minha razão, eu adoro aquele cuja razão não se pode alcançar. Página 28. Nós somos limitados. Deus é todo-poderoso. E ao nos lembrarmos disso, precisamos saber que ao conviver com outro ser humano, tão limitado quanto eu, encontraremos falhas. E são nestas falhas que Deus atua em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Que possamos nos arrepender de nossos pecados e olhar para a infinitude de Deus e nos deslumbrar em adoração. Gostaria de finalizar com uma oração puritana disponível no livro O Vale da Visão, que está na página 118. O infinito e o finito. Tu, grande eu sou, enche a minha mente com a elevação e a grandiosidade do pensamento de um ser que para quem um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ó Deus poderoso que transpõe o tempo e a queda dos impérios, sem sofrer qualquer variação, sendo glorioso em imortalidade. Regozijo-me porque enquanto os homens morrem, o Senhor vive. Porque enquanto todas as criaturas são caniços quebrados, cisternas rotas, flores murchas, relva seca, és rocha eterna, a fonte de águas vivas. Livra meu coração da vaidade, da insatisfação, das incertezas da vida presente, para que um interesse pelo que é eterno em Cristo. Faz-me relembrar que a vida é curta e imprevisível, que é somente uma oportunidade para servir. Dá-me uma santa avareza para remir o tempo, para despertar cada chamado de caridade e da piedade, de modo que eu possa alimentar o faminto, vestir o desnudo, instruir o ignorante, recuperar o viciado, perdoar o ofensor, difundir o evangelho, mostrar amor fraternal a todos. Faz-me viver uma vida despretensiosa na tua dependência, em mortificação, crucificação, oração. Amém.